Olá, no programa de hoje eu entrevisto a coordenadora Cecília Mesalira, gestora das coordenadorias da Prefeitura da Estância de Salto. Olá. Boa tarde, Vinícius. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tudo em ordem. Cecília, o que é e para que serve um conselho? Então, todo Conselho Municipal de Política Pública Social, ele tem o viés de participação social. Então, é a melhor forma que a população tem de participar efetivamente da elaboração de políticas públicas e defesa de direitos do cidadão. Então, ele tem essa função de elaboração dessas políticas públicas, de fiscalização dessas políticas públicas e também dos direitos. E quais são as principais funções do conselho? Então, um conselho, ele deve estar sempre pensando no direito daquele cidadão, seja ele o conselho da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, da mulher, da igualdade racial, que fala questões aí raciais, étnicas, né? E também da juventude, pensando em propostas de ações para efetivamente garantir os direitos dessas pessoas. E só existe um conselho de direitos a partir do momento que há necessidade de garantir esses direitos às pessoas, né? Então, por exemplo, vamos falar do Conselho do Idoso. No Conselho do Idoso, esses conselheiros, que normalmente são metade representantes do poder público, das secretarias, né, municipais, e a outra metade de cidadãos ligados a associações, organizações sociais que atendem a pessoa idosa, ou mesmo os próprios cidadãos idosos podem estar participando, para nos ajudar enquanto gestão pública, enquanto Secretaria de Ação Social, a elaboração dessas políticas públicas. Então, a gente efetivamente realiza campanhas, defesa de direitos em relação a sensibilizações que são feitas, né? Dia de combate à não violência contra a pessoa idosa. São várias as ações, né? Nem daria para enumerar todas elas que a gente faz no decorrer do ano. Esse Conselho do Idoso, especificamente, tem um trabalho muito importante, que é referência regional aqui da nossa região de Sorocaba, que é a fiscalização nas casas de repouso do município particulares. Então, vocês vão à casa de repouso e fiscalizam isso? Isso, exatamente. É chamada de ILPI, que é a Instituição de Longa Permanência para Pessoas Idosas. São casas particulares, temos apenas uma, que é o Lar Frederico Ozanam, que não é particular, né, que é social, mas que também fazemos essa fiscalização da parte humana desse atendimento, para averiguar mesmo se o Estatuto do Idoso está sendo garantido dentro da casa, os cuidados humanos, o cuidado com a pessoa, né? Esse vínculo familiar, atividades para que esse idoso possa permanecer ativo, uma qualidade de vida melhor, né? E isso foi articulado junto ao Conselho com a Promotoria Pública da cidade. Então, como que funciona esses conselhos? As reuniões são semanal? Como que funciona? Então, todos os 5 conselhos aos quais a gente coordena ali pela Secretaria de Ação Social, eles se reúnem mensalmente. Então todo mês tem uma reunião Todo mês tem uma reunião ordinária. Caso aconteça, por exemplo, de ter alguma coisa para se decidir, que tem um prazo, por exemplo, do Fundo do Idoso agora, né, que a gente está bem trabalhando com isso. A gente precisava de antecipar uma reunião para poder aprovar um edital para ser publicado. Então, aí o presidente do conselho, junto comigo, faz a convocação desses conselheiros para uma reunião extraordinária. Mas é mais dentro de uma urgência, né? Então, mensalmente, temos essas reuniões ordinárias, toda a população pode ter acesso a essa reunião, pode participar como... Então, é aberta ao público. Aberta ao público, né? O cidadão que vem como convidado, vem participar, ele não vai ter, por exemplo, voto em uma decisão que tem que se tomar, mas ele tem voz, como qualquer outra pessoa, qualquer pessoa pode participar. Então nessas reuniões tem as pessoas que têm o voto e as pessoas que estão ali só para assistir. Isso. E como que funciona para essas pessoas terem um voto para a decisão? Então, normalmente eles têm que ser ligados a alguma... Ao segmento? Isso, ao segmento, exatamente. Então, no Conselho da Pessoa Idosa, ligado às instituições, a Associação dos Aposentados, do próprio Lar Frederico Ozanam, a Melhor Idade, o Renascer, né? Então, são pessoas que representam essas instituições. Então, elas vêm defender
poder nos ajudar a defender o direito do idoso, né? E aí essa pessoa se candidata num determinado período, cada conselho tem uma lei de criação, cada conselho tem uma lei de composição, né? E normalmente o conselho fica constituído por 2 anos. E aí a cada 2 anos troca-se a diretoria executiva e é quando o cidadão pode vir participar com direito a se candidatar para ter voto também, não só voz, né? Mas é aberta a toda a população. Eu costumo brincar lá na secretaria que o conselho que mais bomba, né, em termos de participação ativa é o conselho do idoso, né? As pessoas estão muito preocupadas com essa questão do envelhecimento, de pensar na qualidade de vida, de ver que a população tem envelhecido e tem durado mais tempo, a durabilidade, né, de vida tem sido muito maior e é um conselho bem ativo, né? Então é o conselho que mais tem gente também participando. Tenha voto e voz ou tenha só voz, eles estão lá e debatem, isso é bom, isso não é, isso aqui é bacana para nós, isso não é. São bem empoderados, bem assim, ativos mesmo, né? Cecília, o que é comentado, o que é falado sobre os conselhos? É sobre a mobilidade urbana? Como que funciona? Então, é bem específico, né? Cada conselho tem coisas que são de cunho comum, como, por exemplo, a questão da acessibilidade, da mobilidade urbana, do transporte. Então, isso envolve não só o conselho da pessoa idosa, como também da pessoa com deficiência, né? A mulher, porque tem a gestante, que vai ter a dificuldade de locomoção, né? A juventude nem tanto, mas também eles falam muito do plano de mobilidade urbana por conta dos skatistas, da bicicleta, né? E outras coisas mais. Na verdade, cada um deles tem um assunto específico para se tratar, né? Então, o Conselho da Mulher, hoje em dia, com tanta violência contra a mulher que nós estamos enfrentando, de modo geral, no estado de São Paulo, né, e também em outros demais estados, tem se falado muito sobre ações educativas e de sensibilização para combater esse tipo de violência, né? De trazer de volta a delegacia da mulher, tentar articular junto ao estado ações que possam diminuir esses índices. Inclusive, teve um episódio, um tempo atrás, no estado de Salto, onde 2 autoridades, um PM e um advogado, que fez um comentário na rede social tentando dizer sobre algo de uma mulher, violência contra a mulher. Aí, nesse caso, o conselho, ele pode fazer o quê? Ele faz o quê para poder representá-lo ou punir essas pessoas? O conselho ele não tem esse viés punitivo, né? Ele é mais educativo e social. Então, neste caso específico, o que foi feito? Foi-se avaliado os 2 lados da questão, né? Nós tivemos várias ações em função desse episódio totalmente triste, né? Que nós vivemos na nossa cidade. Tivemos uma nota de repúdio publicada nas redes sociais. Fizemos algumas reuniões com as pessoas competentes, né, autoridades, a Polícia Militar, a GCM de Salto, para que a gente pudesse articular ações conjuntas. Então, um conselho, na verdade, não é só para fazer reuniões, é para ter ação. Exatamente. Um conselho sem ação não é um conselho, tem que ter, né? Então, obviamente que existem datas específicas, né? Então, o Conselho da Mulher agora, para março, já está se mobilizando para fazer uma ação que possa falar da violência contra a mulher no Dia Internacional da Mulher, né? O Conselho da Pessoa com Deficiência, lá em setembro, que tem o dia 21 de setembro, que é o Dia Nacional da Luta da Pessoa com Deficiência, realiza pelo 3º ano consecutivo, já está no nosso planejamento, a 3ª Feira Inclusiva, para trabalhar toda a questão da inclusão na escola, no trabalho, no lazer, né? Então, a gente movimenta a cidade, a ideia é essa, chamar a atenção da população para essas questões que são pertinentes a todo mundo, né? Uma mulher, ela pode ser uma mulher negra, ela pode ser uma mulher deficiente, ela pode ser uma mulher idosa. Então, está tudo muito interligado, né? Aí, no caso, como que pode dizer? Ela se comunica entre todas as secretarias. Sim, com certeza. Então, temos, sem o poder público, o Conselho não tem uma autonomia para fazer as coisas. Então, partindo do princípio de que ali eu tenho secretarias variadas do nosso órgão gestor, né? Então, essas pessoas participando dos conselhos verificam as necessidades pertinentes a cada secretaria, para que cada um faça a sua parte. E é uma coisa a se destacar aqui, voltando no Conselho do Idoso,
nós temos normalmente essas ações de combate à violência, então sempre a gente precisa, por exemplo, da Secretaria da Educação para estar conosco na campanha, né, de sensibilização, da Secretaria da Cultura, que vai articular para a gente a parte do espaço físico, equipamento de som, o que vocês vão precisar, né? No caso dessas visitas aí para nossas ILPIs de fiscalização, essas visitas são bimestrais, então o pessoal do nosso conselho, eles brincam muito comigo que é a primeira gestão que tem dado, inclusive, o veículo para poder transportar os conselheiros, porque antes dessa gestão atual, eles iam com o próprio carro para fazer essas visitas, gastavam a própria gasolina, né? Não tinham um respaldo da própria secretaria. E agora a gente tem lá o motorista, a gente tem o carro que leva, né? Então, o apoio da nossa gestão atual tem sido bem maior aos conselhos, né? Então, a partir de agora, então, os conselhos têm mais um suporte para se locomover, então? Com certeza. Desde o local onde a gente se reúne, porque foi aberta as portas da própria secretaria, por eu estar ali na coordenadoria, facilita um pouco, né, a questão de se locar, né, vamos fazer em que lugar? Não, está sempre ali na secretaria. E ali a gente tem todo o suporte. A gente tem o computador, a gente tem a máquina de impressão, a gente tem uma linha telefônica e a gente tem o carro para deslocar caso precise fazer essas visitas. Então, esse suporte dado pela Secretaria de Ação Social também foi fundamental para que os conselhos se fortalecessem a partir do ano passado, né, de 2017. E esse ano, realmente, como eu falei, bombou, né? E a gente tem visto, assim, frutos bons, positivos, né, dessas reuniões dos conselhos, coisas que foram acontecendo, que estão sendo melhoradas, um olhar um pouco mais fora de si mesmo, né, porque as pessoas começam a entender que o problema do outro também é o meu, né? Então, sair um pouquinho do nosso egoísmo e pensar nas pessoas, né? A pessoa que tem a deficiência precisa de mim, mas eu posso ter alguém na minha família com deficiência um dia, né? A gente hoje, com a graça de Deus, estamos todos saudáveis, né? Mas a partir de um acidente de carro, você pode ter um filho cadeirante para o resto da vida. E aí que você vai pensar no ponto do ônibus, aí que você vai pensar nos direitos do teu filho. Cecília, vamos para um breve intervalo. Fique aí ligado conosco, daqui a pouco voltamos. Cecília, você está à frente a 5 coordenadorias, é isso? Isso. E qual é a responsabilidade de estar à frente a 5 trabalhos? Olha, não é uma tarefa fácil, né? Mas com o apoio, o suporte que a gente recebe, tanto da secretaria como das colegas de trabalho e dos próprios conselheiros, né? Porque como são 5 coordenadorias, são também 5 conselhos. A gente tem que ter muita disciplina, seguir um cronograma de forma bem fidedigna. Eu acredito que a parte legal da coisa, legal de legalidade, ela me ajuda muito, porque cada conselho, como eu falei anteriormente, tem uma lei de composição, uma lei de criação, tem um regimento interno, que foi um pedido do prefeito Geraldo, para que o ano passado a gente deixasse tudo certinho, que tinham alguns conselhos que não tinham essa documentação toda pronta, né? E a gente conseguiu fazer isso já em 2017. Então, para 2018, facilitou um pouco, porque aí você já tem um cronograma de ações, você já tem algumas datas pré-estipuladas. Eu costumo ser bem chata, eu costumo fazer um planejamento bem já agora em dezembro,
dezembro para o ano todo, né? Eu até brincava com as colegas de trabalho que o meu ano que vem já acabou, né? Porque até dezembro já tem as ações planejadas. Se elas vão acontecer, a gente só vai saber na hora, né? Mas estão ali planejadas, tudo que a gente vai precisar, data, horário, local, né? Porque são ações grandes, né, Vinícius? Então, por exemplo, o Conselho do Idoso, a gente teve ano passado, no finalzinho do ano, o projeto Idoso em Foco. Foi um projeto grandiosíssimo que veio através de um convênio com o Conselho Estadual da Pessoa Idosa, uma verba que, de verdade, como você estava presente conosco no seminário, eu disse naquele dia que a gente tinha um medo de ter que devolver esse valor sem usar para o nosso público idoso, né? E aí a gente teve que encarar esse desafio, né? Não encarei sozinha, temos uma equipe, né? E deu tudo certo, né? Então, foi uma coisa muito válida para os nossos idosos, eles estão satisfeitos demais com isso. Fizemos um seminário municipal, trouxemos referências, pessoas que deram palestras ali que são referência no estado de São Paulo, né? E a gente quer sim que esses projetos todos tenham uma continuidade. Então não é uma coisa assim, vamos lá fazer uma campanhazinha lá na praça. Mas a campanha na praça envolve você alugar tenda, porque você tem que pensar no sol, você tem que comprar água, você tem que alugar som, você tem que ter panfleto para distribuir, você tem que ter as escolas mobilizadas, né? Exatamente, para participar conosco, né? Porque não adianta eu montar tudo lá lindo e maravilhoso, e isso a gente dá conta rápido, mas a questão é você ter um público que queira participar. Então, às vezes você precisa de um ônibus, às vezes você precisa ver um horário que as mulheres, por exemplo, possam participar, que não seja horário de ir para a escola, pegar filho, buscar. Então, é um planejamento assim mega, né? É uma mega estrutura para cada evento que a gente faz. A gente já começa o ano agora de 2019 com a Conferência Municipal da Pessoa Idosa. Ela tem que acontecer até dia 31 de março. Então, também as cidades que nos assistem fiquem atentas aí, porque todos os municípios têm que dar conta de fazer essa conferência até dia 31 de março, né? Então, é uma preocupação, também tem que ter uma logística, uma participação. Aí você pensa em convidar alunos de escolas, de faculdades, pessoal da assistência social mesmo para estar vindo participar. Mas, enfim, é um desafio, foi uma oportunidade que me foi dada e que eu abracei mesmo, porque eu acredito nisso e a gente tem conseguido dar conta. Inclusive tem um curso que chama Cuidadora dos Idosos, Cuidador de Idoso. Cuidador de Idosos. Faz parte também do conselho? Na verdade, é uma demanda do conselho. O conselho normalmente nos solicita, eles trazem essas demandas para a coordenadoria. E aí a gente faz esse meio de campo com a secretaria, né? Então, olha, tem possibilidade, porque esse recurso não vem do conselho, né? Seria da própria gestão. Então, dentro das possibilidades financeiras, a gente realiza ou não. Para esse ano já está agendado o curso de cuidador de idosos. Já fechou as inscrições? Não, nem abrimos ainda, não. Só está no planejamento. E provavelmente abre quando, Cecília? Então, a gente quer ver se consegue já fazer no primeiro semestre, mas vai depender dessa questão financeira, que daí já não é a minha praia, né? Eu só peço, às vezes a gente recebe um sim agradável, às vezes a gente recebe um talvez, né? Talvez. E às vezes a gente recebe um não. Então, é uma questão de possibilidades também. É que a gente vai cheia de gás, né? Com tanta coisa que a gente quer fazer e que o próprio conselho traz como demanda, então, às vezes, a gente sabe que é complicado. Fale um pouco para mim sobre o Conselho da Mulher na cidade de Salto. Quais foram os seus atos que fizeram nesse ano 2018? Então, a gente começou 2018 com uma tristeza muito grande, porque aí então Lucy, que era a nossa presidente, ela faleceu de câncer no Dia Internacional da Mulher. Nossa, e era o dia que nós tínhamos uma ação já prevista. Eu me lembro como se fosse hoje. Eu estava com o carro já carregado, o carro da secretaria, com flor, com toalha, água para levar para o evento, e a filha dela nos ligou avisando que ela tinha falecido. E nós nem sabíamos que ela estava doente, né? Era uma mulher guerreira, que viveu a violência doméstica dentro de casa e por anos lutou contra isso, e quando ela conseguiu se desvincular dessa situação de violência, ela decidiu então lutar pelas mulheres que passavam, que passarem, né, pelas mesmas coisas que ela. E aí o conselho deu uma caída, Vinícius, deu uma desestruturada, mas a gente foi ficando, foi levantando as pessoas, chamando, mostrando a importância, mas muitas ali eram amigas
pessoais dela, parentes, então estavam ainda com esse luto muito à flor da pele, né? Então aí como existe um regimento, e nesse regimento ele diz que a pessoa que tem a cadeira ali como titular, se ela falta 3 vezes consecutivas sem justificativa, ela perde o direito de estar ali, então a gente foi verificar e algumas delas tinham perdido. Então agora, no mês de novembro, nós conseguimos fazer a reestruturação desse conselho. Mesmo o conselho dessa forma, com essas defasagens, eu e as pessoas que ficamos, embora não seja conselheira, seja só a coordenadora ali da coordenadoria, nós estivemos em alguns espaços para falar sobre os direitos da mulher, sobre o empoderamento, sobre a questão da violência, tratar especificamente da Lei Maria da Penha, porque muitas mulheres ainda não conhecem, não sabem o que garante essa lei a elas, né? Como medida protetiva e outras questões. Então, nós fomos aos CRAS, fomos a escolas, teve inclusive uma ação muito bacana de um dos CRAS, se eu não me engano, de Saltense, que eles estavam num passeio ali no Parque Rocha Motonê. Aproveitando que ali era um ambiente que estava todo mundo mais livre, leve e solto, né? Eles nos chamaram para ir fazer uma roda de conversa. E foi muito proveitoso, porque as mulheres se colocam, e a grande maioria delas, às vezes, quando está passando pela situação de violência, não deixa o seu lar por não ter como se manter. Né? Então, elas não têm uma renda. Ainda hoje, o homem é aquele que as sustenta, que as mantém, as seus filhos. Então, muitas vezes, ela permanece na situação de vulnerabilidade, de violência, por não ter como sair de casa, por não ter com quem contar. Então, o Conselho busca também essas alternativas junto ao poder público, junto ao Estado, a regional, para tentar fazer alguma coisa que possamos ajudá-las, né? Então, já também está no nosso planejamento campanha e oficinas de geração de renda para mulheres. Nem que seja aprender a fazer alguma coisa de culinária, de artesanato, que ela tenha uma renda mínima e ela consiga se desvincular desse parceiro agressor. Cecília, eu lembro que tem algumas fotos que eu vi na rede social sobre um evento que você fez do Conselho da Pessoa Deficiência. Sim. E você descia 9 de julho com o microfone e você dava alguma coisa, uma placa para as lojas que estavam acessibilidade, é isso? Isso, Fale um pouco para nós sobre esse ato que vocês fizeram. Esse trabalho, Vinícius, foi no final, foi 3 de dezembro de 2016. Naquela ocasião, eu já estava trabalhando na coordenadoria, mas na coordenadoria da pessoa com deficiência. Na gestão anterior, nós tínhamos um coordenador para cada coordenadoria. E esse foi o grande desafio, uma pessoa só coordenar as 5 coordenadorias. E naquela ocasião, nós vimos que não adiantava a gente ficar brigando, exigindo do comércio ou das indústrias que eles tivessem acessibilidade. A lei já tem mais de 14 anos, a lei que garante acessibilidade para banco, para comércio, para todos os locais, né? E então a gente decidiu fazer uma campanha reversa. Então, saímos em passeata, né, pessoas com deficiência, familiares, aqueles que se simpatizavam com a causa, inclusive você esteve presente conosco, né, ainda nem era vereador, né, e estava lá junto com a gente. E a gente elaboramos como se fosse um selo social, um selo de acessibilidade, acho que ainda tenho alguma coisa lá na secretaria, e onde os comércios que apresentavam algum tipo de acessibilidade, fosse arquitetônica, como uma rampa, um corrimão, né, ou fosse uma guia rebaixada, ou alguém no comércio que fizesse a interpretação em libras, né, a gente oferecia esse certificado de selo acessível, e esse selo foi colado, né, na porta da loja, do espaço comercial ali. Foi uma campanha muito bacana, né? Nós temos pensado muito nisso, porque às vezes você cobrar, as pessoas às vezes me veem na rua, já sabe que eu vou falar alguma coisa, porque eu sou chata pra caramba. Você vai num restaurante que tem lá e fala assim, disponibilizamos cardápio em braille. Eu não acredito, então eu vou lá e eu peço, você me deixa ver o cardápio? E às vezes o restaurante não tem, Vinícius, é uma coisa assim que é só para inglês ver, né? E a gente sabe das dificuldades que é uma pessoa chegar no estabelecimento comercial e ela não falar por ser surda e ter que se comunicar e não ter com quem se comunicar. E são cidadãos que até um tempo atrás, um bom tempo atrás, uns 20 anos atrás, não saíam de casa. Hoje eles trabalham, eles estudam, são consumidores, são eleitores, então precisam ter essa garantia de direitos, pelo menos o acesso de ir e vir, que é garantido pela Constituição brasileira, né? Não precisa do Estatuto da Pessoa com Deficiência
competência para isso, né? Então, nesse sentido, a gente realizou essa campanha que foi muito bacana. Eu me lembro que até hoje, não convém aqui falar qual loja que é, mas teve uma loja que ela não sabia que uma das vendedoras falava Libras, né? E aí, na ocasião, os surdos que estavam conosco nos mostraram ela, e todos os surdos da cidade vão comprar calçado nessa loja porque tem a vendedora. Ela recebeu uma promoção, um salário melhor para ficar lá, continuar trabalhando como então intérprete. quer dizer que o conselho até aumentou o salário da pessoa. Olha que sem beleza. A gente querer, né? Foi uma coisa. Cecília, se a pessoa quiser entrar em contato com você para tirar dúvidas, dar sugestões, como que a pessoa faz? Você tem algum e-mail, alguma Facebook? Sim. Então, pelo telefone da própria secretaria, ainda hoje a gente tem disponibilizado uma linha lá do meu ladinho, que é para poder também acolher denúncias quando acontece alguma coisa grave, né? As pessoas têm dúvidas também, que é o 011 4029 1750. Então, aí essa linha é direta na minha mesa. Se eu não estiver por algum motivo de trabalho externo, alguém atende, anota o recado e eu retorno. O e-mail é o Cecília, sem acento, .acãosocial@salto.sp.gov.br. Repete o e-mail novamente. O e-mail é compridinho, né? Então, vamos lá. Cecília, ação social sem o tio e sem o cedilha, @salto.sp.gov.br. Cecília, muito obrigado pela entrevista, Imagina, pelo esclarecimento da população, como funciona um conselho e o que é um conselho. Exatamente. Tem uma mensagem de reflexão? Olha, é aquilo que eu falei, se colocar no lugar do outro. Esse é o convite que eu faço a todos nesse final de ano, pensando aí no nosso próximo, né? E o nosso próximo pode estar muito mais próximo do que a gente imagina. O problema do outro também é o meu. Se a gente se ajudar, a gente vai ter uma sociedade mais justa e mais fraterna. É nisso que eu acredito, é isso que essa gestão acredita e eu espero que possamos ter um 2019 maravilhoso. Olá, pessoal. Então encerramos aqui mais um programa de entrevistas e não perca a semana que vem uma nova entrevista. Um grande abraço, Deus abençoe.